Prefeito, o governador João Dória, o Davi Wip deram no coletivo agora há pouco falar do coronavírus. Em tese, não há motivo para pânico ainda, diz que não vai suspender aulas, não tem nenhuma mudança significativa, a não ser pessoas com mais de 60 anos evitar aglomeração. Em São Bernardo do Campo, como é que está esse monitoramento? Muda alguma coisa a partir dessas últimas horas? Nós fomos a primeira cidade a criar o comitê quando surgiu o coronavírus na China. Então nós temos esse comitê criado já há quase 2 meses e um monitoramento constante. A gente tem feito recomendações, na última semana mesmo nós intensificamos a atuação de higiene dentro das nossas escolas, é onde nós concentramos a maior aglomeração de pessoas. Agora, esse é um assunto que nós temos que ir lidando dia a dia. Até este momento, não temos nenhuma vítima confirmada, contaminada pelo coronavírus em São Bernardo do Campo. Mas é um fato que daqui a pouco eu posso abrir o meu celular e receber a notícia que tem alguém confirmado. Nos preocupa muito, a preocupação não é pequena. Nós estamos vendo países com uma estrutura melhor do que a do Brasil, que está entrando quase que um caos, que é o caso da Itália, um país estruturado, com uma rede hospitalar mais ampla e que está passando um momento muito difícil. Então não nos deixa nem um pouco confortável, me preocupa muito, porque este problema, em sendo evidenciado, vai refletir diretamente nas prefeituras, porque quem tem a maior rede de saúde são os municípios. Não é nem o Estado, nem tampouco a União. Quem controla hospitais são as prefeituras. Se você pegar o número de leitos controlados pelo Estado e o número de leitos contratados pelos municípios, os nossos são infinitamente melhores, maiores, não é melhor, maior. Porém, hoje nós temos um sistema de saúde no limite de atendimento. Eu não tenho leito sobrando hoje. Olha, eu já peguei um número de leito, estava sobrando e eu reservei. Nós vamos ter que fazer uma escolha de prioridades, o que é muito grave. Nós, eventualmente, em aumentando isso, nós teremos que, como por exemplo, ter que suspender cirurgias eletivas para poder dar atendimento. Os casos de pessoas com mais de 60 anos contaminadas, uma grande parte delas tem que ser entubada. Este processo você só consegue fazer em UTI ou em centro cirúrgico. Eu não sou médico, tá? Eu estou reportando o que eu li e daquilo que eu estou me informando. Mas é uma situação de grave risco. E nós percebemos que a população como um todo ainda não está preocupada no volume que deveria. Questão de idosos participarem de grandes eventos, aglomerações, o próprio transporte público pode ser um lugar perigoso. Então nós estamos monitorando. Eu também não quero gerar pânico, mas não diminua a minha preocupação, especialmente caso nós tenhamos um problema de uma gravidade de nível elevado, a ponta deste problema será com as prefeituras. E naturalmente, eu estou vendo o empenho do governador João Dória, a sua preocupação até mais elevada, com todo o respeito do próprio presidente da República. O ministro Mandetta tem se posicionado, mas assim, tem um plano emergencial para destacamento de recursos de maneira rápida, para que possamos ampliar leitos, para que possamos eventualmente fazer com que hotéis se tornem leitos. Nós estamos na iminência de viver um perigo de calamidade. Eu espero que isso não ocorra, mas se ocorrer, eu não fui chamado ainda para uma reunião para tratar do assunto. Não que eu mereça, não estou querendo aqui pedir nenhuma distinção, mas pela proximidade do caos, eu ainda acho que as autoridades estão distantes e não estão próximo do problema como ele deveria. A cidade está preparando algum hospital específico para receber? Nós temos o nosso HC, Hospital de Clínicas, nós já temos 16 leitos prontos para atender, quer dizer, será uma área de isolamento. É natural que eu farei a remoção, insisto em dizer, esses leitos não estão fechados, eles estão ocupados, nós teremos que remover. Isso vai ser parte do processo de cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva é aquela que nós marcamos para operar, não é um acidente de urgência ou emergência. Porém, eu insisto que isso não é suficiente. Não são alguns leitos apenas de São Bernardo de UTI que poderão. Eu acabei de ler agora que o Dr. Davi Wip, que é um dos melhores infectologistas do país, traz que em até 60 dias nós poderemos ter 45 mil infectados no estado de São Paulo. Se você trouxer que 10% disso precisa de UTI, nós teríamos que ter 4.500 leitos de UTI disponível. Não tem, não tem. E não sou eu e nem as prefeituras que vão conseguir viabilizar isso do dia para a noite.
Então, eu entendo que essa preocupação deve ser elevada. Nós acabamos de ver que o Distrito Federal já baixou um decreto suspendendo as aulas em algumas atitudes, algumas medidas foram tomadas. Então, eu entendo que a preocupação deve sim ser elevada e eu entendo mais do que isso. Os municípios devem ser envolvidos diretamente e rapidamente nas medidas, porque tanto o governo estadual quanto o federal não constroem soluções rápidas. Nós vamos precisar de recursos e as prefeituras construírem as medidas mais rápidas para poder minimizar o impacto dessa eventual pandemia que assusta o mundo. Nesse envolvimento, o senhor disse que é uma reunião do Ministério da Saúde com os prefeitos e o governo. Quais seriam os entes aí para sentar à mesa? Quanto menos burocrático for, melhor. Eu acho que em audiência do ministro Mandetta com os governadores, e aí eu não vou falar apenas de São Paulo, eu quero resolver o problema do povo da minha cidade. Mas eles podem delegar aos estados, desde que tenha recurso, para que eles sim tomem as medidas junto às prefeituras. E muda alguma coisa no cronograma em relação ao hospital de urgência, a essa questão do coronavírus? Até o presente momento não, até porque eu ainda estou viabilizando recursos para equipar o hospital de urgência. Isso é uma medida. Se eles me chamam amanhã e falam, nós estamos fazendo a liberação imediata, tem um decreto que permita a gente fazer contratação emergencial, eu consigo deixar o hospital pronto em 30 dias, 15 dias. Agora, se for dentro de trâmites normais, que eu vá abrir processo licitatório, que é o que nós estamos fazendo, contratações normais, seguramente isso retarda muito mais. Nós vivemos aqui o ano passado, completou agora um ano, a tragédia das enchentes. Nós baixamos um decreto de calamidade. Eu hoje tenho as encostas da nossa cidade protegida porque o decreto de calamidade referendado pelo governo federal nos permitiu fazer contratação emergencial. Seguramente, se eu estivesse tratando essas encostas em procedimentos normais da 8666, eu não estaria com elas prontas hoje. E nós poderíamos ter episódios similares ao que aconteceu no litoral. Então, esta sinergia é que eu acho que pode ser melhorada. Se realmente, ontem eu vi que o ministro Mandetta falou que nós teremos um caso grave nas próximas 20 semanas. Nós estamos falando de 5 meses. 5 meses não é uma eternidade. Então, eles têm que dar mecanismos para que nós possamos atuar com mais velocidade. E isso não parte, neste momento, da prefeitura. Isso tem que partir do governo federal e do governo estadual. E eu entendo que já deveria ter sido publicado algo que permita, em cidades que tenham casos comprovados, a contratação através de recursos emergenciais para dar celeridade e possamos acolher os pacientes eventualmente contaminados.